Amém, glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Com grande alegria, nesta manhã tem essa missão, posso dizer assim, de trazer a palavra de Deus aos irmãos. É uma grande responsabilidade, mas é algo que é feito com muita alegria, porque não há nada melhor que servir ao Senhor. Amém? Nossa, que amém. Fraco, gente. Parece que ninguém gosta de servir ao Senhor aqui. O Senhor serviu a gente, serviu cada um de nós com o próprio sangue naquela cruz. Ele nos comprou por um preço alto. O mínimo que nós podemos fazer por Ele é servi-lo, é agradá-lo, é adorá-lo, é buscá-lo. Por isso, meu coração se engrandece, se alegra, se enche de alegria quando eu tenho que fazer algo para o Senhor. E eu espero nessa nova função, pastor, poder transmitir isso aos irmãos, para que haja cada vez mais alegria no servir, não somente, hoje eu tenho uma escala a cumprir. Isso não importa. O que importa é servir ao Senhor, buscar ao Senhor, estar no centro da vontade do Senhor, fazer o que o Senhor quer. Isso é que é importante. Isso é que tem que encher o nosso coração. Isso enche meu coração de alegria, queridos. Por isso eu quero convidar você nesta manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Enquanto eu buscava algo do Senhor, Ele colocou em meu coração carne e espírito. E eu fui conduzido aqui ao livro de Gálatas, onde fala e explica muito bem sobre isso, o apóstolo Paulo falando. E eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Gálatas 5. Ainda bem que foi só um capítulo, né? Só voltar um. Glória a Deus. Versículo 16 ao 25. Gálatas 5, do 16 ao 25. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito se opõem contra a carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazeis o que quereis. Porém, se deixares que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias, outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, ó Deus, de poder transmitir uma porção da Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã de ajuste, alinhamento, aprendizado, uma manhã onde nós possamos estar mais cheios da vontade do Senhor e que o Senhor ocupe mais espaços em cada um de nós, Senhor. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, Pai, por sermos transformados pela Tua palavra, Senhor. Assim eu oro, Pai querido, e te agradeço e entrego este momento em Tuas mãos, te pedindo que o Senhor conduza todas as coisas aqui e te dando total liberdade de agir em mim, através de mim e em cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã. Assim eu oro, Pai querido, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aqui Paulo fala sobre algo que nós conhecemos e estudamos como batalha da carne versus o espírito. Quando a gente pensa em batalhas, a gente pensa em algo físico, né? Algo
de contato, algo que é visível, é tangível. Só que essa batalha em específico é algo que ocorre não no nosso campo visual. Ela ocorre dentro de nós. Dentro de mim ocorre uma batalha carne e espírito em todo momento, todos os dias. Dentro de você eu acredito que também ocorre esse tipo de batalha. Todos aqui concordam que nós somos seres trinos, assim como Deus Pai é. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fez o homem, carne, alma e espírito. Todo mundo concorda comigo nesse ponto, certo? E quando nós estamos longe de Deus, o nosso espírito fica ali quietinho. Quem toma conta é a nossa alma. A nossa alma é aquilo que rege as nossas emoções, é aquilo que rege o nosso querer, o nosso fazer, as nossas atitudes. E enquanto nós estamos longe do Senhor, ela domina. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, o nosso espírito ali é vivificado, e através do Espírito, nós recebemos a vontade do Senhor, recebemos o querer do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que quando nós erguemos nossa mão, quando nós aceitamos Jesus, assim como nossa querida irmã ali fez no domingo passado, nós nos entregamos a Ele, o Espírito de Deus vem habitar em nós, o Espírito de Deus habita em mim e habita em você, amém? Todos concordamos com isso, glória a Deus. E quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, através do Espírito de Deus, as coisas que o Senhor tem e quer para as nossas vidas são faladas e manifestas ao nosso espírito, para que através disso nós possamos fazer as coisas conforme o querer do Senhor, conforme o agir do Senhor. Só que nós não podemos nos esquecer, queridos, que nós somos formados por carne, essa pecinha que vocês estão vendo aqui, por alma e espírito. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito revive e começa a caminhar e a ouvir ao Senhor. Mas a nossa carne muitas vezes não se converte. A nossa carne muitas vezes ela luta contra a vontade do Espírito Santo, a vontade que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Eu confesso para você que ontem eu quase liguei para o pastor. Essa semana foi uma semana de trabalho muito intenso, uma semana que exigiu muito no trabalho, e ontem inventei de fazer uma limpeza no carro lá e vamos fazer um negócio mais aprimorado. Terminamos tarde, gente, negócio difícil. Aliás, terminamos não, paramos tarde, vamos terminar hoje. E no meio do procedimento ali, uma vozinha falava assim, liga para o pastor, pede para tocar a escala, fala para ele, o pastor é bonzinho, ele troca, ele aceita. O que é isso, queridos? Era a minha carne falando assim, eu não preciso ir lá cumprir tua missão amanhã, não. A minha carne falando assim para mim, fala lá com ele, não precisa se preocupar, ele faz. Você está escalado, mas ele faz. E o problema, queridos, é o que eu falei, não é só a escala. É o querer fazer algo para o Senhor. Hoje é o dia onde o Senhor preparou. É o dia que sim, na nossa organização, nós precisamos da escala para nós nos organizarmos. Mas eu preciso estar aqui para servir ao Senhor. Não é para servir ao pastor, não é para servir homens, mas para fazer aquilo que o Senhor tem através de mim para a vida de vocês e para a minha vida também. Porque esta palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, primeiro mexeu comigo. E através disso eu venho transmitir ela para vocês. Então algo que é diário, não é em um momento da vida, não é em um período onde eu estou vivendo algo difícil, onde eu estou vivendo algo que não me favorece a andar no Espírito. Não é assim, é diário. A partir do momento que você abre os seus olhos, hoje quanta gente pensou, será que compensa ir no culto hoje? Está chovendo. Olha a carne falando aí. Será que compensa sair da cama, sair debaixo do cobertor? Eu fui dormir bem tarde ontem. Hoje, a hora que eu acordei, um olho abriu, o outro não queria abrir. Eu levantei meio capenga, mas falei, tenho que levantar. Deixa a carne quietinha aqui. Você fica no teu lugar aí, carne, porque eu quero dar lugar ao Espírito. Eu quero fazer com que o Espírito de Deus prevaleça. E eu quero transmitir isso para você nesta manhã. Que o Espírito de Deus prevaleça sobre a tua vida. Se você tem algo que porventura tem vindo à tua mente agora e tem falado, poxa, o que ele está falando ali está fazendo sentido para a minha vida.
está fazendo sentido para a minha vida. É dia para nós nos alinharmos e colocarmos o Senhor, o agir do Espírito Santo de Deus, no centro de nossas vidas e aquietarmos a nossa carne e calarmos a nossa carne. Porque quando a gente vai lá para João 6,63, se puder colocar aqui para mim, Ismael. João 6,63. Vou abrir aqui. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Queridos, quando nós viemos, nos levantamos, nos dispomos a nos colocar na casa do Senhor, aqui nós viemos buscar alimento, aqui nós viemos buscar aquilo que nos sustenta, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos traz vida no Senhor. E a própria palavra diz que as palavras que o Senhor Jesus nos diz são espírito e vida, são vida para nós, queridos. Então, quando nós agimos, buscamos e andamos conforme o Espírito do Senhor nos orienta, nós andamos em vida, andamos na direção da vida que o Senhor tem e quer para cada um de nós. Da carne nada se aproveita, queridos. O que ia adiantar hoje ficar em casa lá? Ia descansar, o que ia adiantar eu trocar a escala com o pastor? Talvez ia estar sentado ali, acho que eu não deixaria de vir ao culto, mas estaria sentadinho ali. Mas quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos restaura. Se você me perguntar no final do culto se eu estarei cansado, pode ser que lá eu esteja. Agora eu nem lembro das coisas que eu fiz nesses dias. Porque quando a gente cumpre a vontade do Espírito, quando a gente cumpre o querer do Espírito e deixa o Espírito agir, a gente experimenta coisas sobrenaturais, coisas poderosas. Você quer experimentar e quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida? Quem quer? Todos querem, né? Agora, quem quer matar a sua carne diariamente? Quem quer fazer com que ela fique quietinha ali no seu devido lugar? Ela tem que estar por baixo de tudo ali. Tem que estar por baixo de tudo e de todos. Matar os desejos da alma, matar aquilo que nos afasta da vontade do Senhor. Isso é um procedimento diário. Isso é aqui na igreja, isso é na nossa casa, isso é no nosso trabalho, no trajeto para o trabalho. Quantas fechadas a gente leva no trânsito, a carne quer exaltar, quer pular para fora do carro, o Espírito puxa assim, fala, vem para cá, fica aqui no teu lugar. Não vai mexer com isso, não. Se a gente olha para a vida de Paulo, queridos, que escreveu essas cartas, Gálatas aqui principalmente, quando ele andava na carne, olha como era Paulo. Quando ele andava nas vontades da alma dele, andava nas vontades sem o agir do Espírito na vida dele, ele perseguia, ele matava, ele prendia, ele maltratava os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro poderoso, sobrenatural, que transformou a vida dele. Porque esse encontro o preencheu do Espírito de Deus. E ele, a partir do momento que ficou cheio do Espírito de Deus, teve sua vida transformada. Viveu tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Ele expandiu o reino de Deus ali que estava começando. A igreja ali estava nos seus primeiros passos e ele foi um homem extremamente importante para isso. Mas para que isso tudo acontecesse, ele deu lugar para o Espírito. Ele calou a carne, ele matou a carne, ele matava a carne diariamente. Ele mesmo dizia, tem um espinho na carne, algo que me incomoda aqui. Mas o Senhor dizia para ele, a minha graça te basta. O Senhor diz para mim e para você nesta manhã, a minha graça te basta. Busque o meu Espírito, busque o querer do meu Espírito, busque o querer que eu tenho para a tua vida. Que a minha graça te basta. Que você vai viver coisas poderosas. E olha para a vida de Paulo, queridos. Paulo não morava em mansão. Paulo não andava na época, carruagem-zona, posso dizer assim. Não tinha carrão, né? Não andava de motona, cavalão bonito, aquele bicho bonito, né, vistoso. Não tinha isso. Ele andava a pé, vivia em prisões, vivia preso, apedrejado, maltratado, batido. Ainda assim, ele vivia no poder do Espírito. Ele vivia na direção do Espírito, vivia no querer do Espírito. Porque ele queria viver aquilo que o Senhor tinha para ele.
Eu, quando comecei a caminhar aqui na igreja, tem 8 anos que eu frequento e estou aqui. Meu batizado também tem 8 anos, um pouquinho mais de 8 que eu venho e 8 anos que eu sou batizado e membro daqui. Eu lembro que eu comentei com a minha esposa. Falei, olha, a gente vai se batizar, a gente vai começar a caminhar, só que não vamos fazer nada não. É vir, sentar, assistir o culto e ir embora. Acabou o culto? Vamos embora, não vamos nem ficar conversando muito com o pessoal ali. A carne ali, gente, estava acima ainda, a alma ainda estava dominando. Eu não conhecia o querer, o desejo do Espírito. Mas hoje, Senhor, eu quero viver o que o Teu Espírito tem para mim. Eis-me aqui, Senhor. Não é por cargo, por função, por estar aparecendo ou não. É para servir ao Senhor. É para fazer o que o Senhor quer. É para cumprir aquilo para o qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos estabeleceu aqui, queridos. Foi para cumprir um propósito. E eu e você fazemos parte disso. Eu e você fazemos parte dessa história. Só que para isso tudo acontecer, nós temos que deixar aquilo que é carne de lado. A gente leu aqui o que provém da carne. Quantas coisas que às vezes sem prestar atenção a gente faz. Nós sendo morada, templo do Espírito Santo, nós fazemos, porque nós somos falhos. Só que nós não nos atentamos em dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, quando Ele falou, se corrige aqui, você fez errado. Você falou mal com aquele irmão lá. Você agiu mal com aquela pessoa lá. Se a gente agir dessa forma, nós não vamos prosperar, nós não vamos a lugar algum. Mas se nós agirmos conforme o plano, o querer, a vontade, o Espírito de Deus nos direcionar, só o Senhor para saber onde nós vamos, queridos, porque eu creio que nós vamos longe, que nem o pastor falou. Deixar legado, deixar para as próximas gerações, não é só nós aqui nesse momento. Por isso é tão importante nós entendermos essa batalha que ocorre dentro de nós, a batalha da carne contra o Espírito. A carne querendo prevalecer, porque ela não quer se converter, ela não quer se sujeitar, ela não quer ser submissa. Mas nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor, para que nós demos cada vez mais lugar ao nosso Espírito. Para que nós demos cada vez mais ouvidos ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Para que nós façamos cada vez mais aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E não é pela nossa força, queridos. Nós somente damos lugar, damos liberdade. Pela minha força eu não estaria aqui pregando. Pela minha força eu não estaria assumindo a coordenação de obreiros. Pela minha força eu não estaria fazendo tantas coisas que eu faço hoje, que eu sirvo hoje para o Senhor. Mas pelo poder do Espírito agindo em mim, me direcionando, me convencendo e me mostrando algumas coisas, que hoje eu já consigo ver algo que eu não via naquela época que eu falava, eu quero chegar aqui, sentar e ir embora. Naquela época eu não via muitas coisas, hoje eu vejo, o Senhor me mostra, vai me dando indícios do que Ele tem para a minha vida. E eu falo novamente, Senhor, eis-me aqui. Quem quer dizer para o Senhor hoje, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade, para fazer o Teu querer, Senhor, para andar conforme a direção do Teu Espírito, para fazer, Senhor, aquilo que agrada, aquilo que enche o Teu coração, para fazer, Senhor, aquilo que não satisfaça a mim, mas satisfaça ao Senhor, porque me basta satisfazer ao Senhor, independente daquilo que eu tiver que passar. Só falar é fácil. Paulo falou e fez. Eu olho muito para esse homem. Queria muito poder ter conhecido. Quem sabe um dia na glória eu vou poder ter a oportunidade de conversar com ele e dizer, eu admiro a tua capacidade de dar lugar ao Espírito, de fazer aquilo que o Senhor tinha para a tua vida, independente de tudo aquilo que você passou. O homem foi picado de cobra, o homem levou pedrada, apanhou. Às vezes o irmão fala um diferente para nós já quer sair da igreja. Às vezes o irmão não cumprimenta a gente já fala, o irmão é metido. Isso aí é dar lugar à carne, queridos. Isso aí é deixar a carne prevalecer. Isso aí é deixar que o nosso velho homem queira submeter o Espírito a ele. Não é assim que a gente tem que andar. A gente tem que submeter o velho homem, a carne, ao Espírito. Porque o Espírito Santo vai falar ao nosso Espírito e vai nos fazer andar de acordo com a vontade e o querer do Senhor. E para a gente andar dessa forma, queridos, a gente tem que estar entregue a Jesus. A gente tem que estar na direção. A gente tem que estar
firmaram na palavra. Sabe, tem muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente nem percebe, mas a gente está dando lugar à carne. Vamos passar a prestar atenção cada dia mais, a passar a prestar atenção cada vez mais. Isso aqui que eu estou fazendo é a vontade do Senhor para a minha vida? É a direção do Senhor para a minha vida? Isso aqui que eu estou fazendo vem de mim, é meu? Como que tem sido a sua caminhada? Eu olho e vejo que a minha caminhada tem sido batalha pesada, todo dia. Não adianta falar que não. Se eu falar que não para vocês, eu vou estar mentindo. E mentira vem do diabo. O diabo é o pai da mentira. Uma vez um cara falou assim para mim: se tem uma coisa que eu sei fazer é mentir. Eu falei: rapaz, você não sabe o que você está falando. Lava essa boca para falar isso, repreende isso. Então, todos os dias, queridos, nós acordamos e nos deitamos debaixo de batalha no mundo espiritual e dentro de nós mesmos. A maior batalha que nós enfrentamos todos os dias, ela está dentro de nós. A nossa vontade contra a vontade de Deus. A nossa vontade contra a vontade e a direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Para quem você tem dado lugar? Essa é a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã, não precisa me responder. É para reflexão própria. Para quem você tem dado lugar? Para o teu querer, para a tua alma? Ou para o Espírito Santo de Deus agir em tua vida? Ou você tem ouvido e escutado a direção que o Espírito de Deus tem colocado diante de você? Essa é uma manhã que nós podemos nos alinhar e falar: Senhor, com base nessa palavra eu quero me alinhar diante do Senhor. Eu quero estar de acordo com a tua vontade. E eu quero matar a minha carne, Senhor, porque ela só me leva por caminhos maus. Ela só me leva para lugares que não edificam, que não fortalecem, tomando atitudes que muitas vezes ferem, machucam pessoas, atingem a fé de outras pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela com isso, e orar e buscar do Senhor, falar: Senhor, me ajuda a viver o teu querer. Me ajuda através do teu Espírito, Senhor, a dar lugar cada dia mais para o Senhor. Eu quero cada dia mais, Senhor, viver e aproveitar aquilo que o Senhor tem para mim e matar a minha carne, Senhor, porque a minha carne é má, minha carne ela quer sujeira, ela quer fazer coisas que não me aproximam do Senhor. Eu quero andar perto do Senhor, eu quero andar próximo do Senhor, eu quero estar com o Senhor, estar na tua presença continuamente. E essa manhã é uma manhã onde eu quero convidar você que sentiu o desejo no coração ou que algo falou dentro de você a se colocar diante do Senhor com o coração quebrantado, queridos, com o coração disposto a se submeter às vontades e o querer do Senhor para as nossas vidas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, assim diz a palavra dele. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós passamos por situações que você fala assim: você está falando isso, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. E assim, assado, não sei o que e tal. E, Senhor, por que eu estou passando por isso? É para me fortalecer? É para fortalecer alguém? Em todo momento eu quero te dar glória, Senhor, independente do que eu estou passando, do que eu estou vivendo. Nós temos que aprender a andar dessa forma, queridos. Porque enquanto eu meditava nesta palavra, o Espírito Santo falava comigo: olha, se você não der lugar ao Espírito, como é que você vai viver aquilo que você sonha? Manifestação do poder do Espírito de Deus, cura de pessoas, pessoas sendo libertas, se entregando a Jesus, pessoas sendo transformadas. Não é pela minha força, não é pela força do pastor, não é pelo nome da placa da igreja, é pelo agir do Espírito de Deus. É pelo agir do Espírito de Deus em cada um de nós. Por isso nós temos que buscar isso, queridos. Nós temos que buscar isso. Aleluia. Romanos 8:9 diz assim: mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, e é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha o quão sério é quando nós
anulamos o querer do Espírito e damos lugar à nossa carne. Diz aqui, esse não é de Cristo. Ah, você ergueu suas mãos, entregou sua vida para Jesus, só que ainda anda fazendo as vontades da carne. Sinto lhe informar, não sou eu que estou falando, está escrito aqui na Bíblia. Você não é de Cristo. Agora, se você mata a tua carne diariamente, faz a vontade de Deus, faz a vontade do Espírito, procura andar, não estou dizendo que a gente vai ser assertivo toda vez, mas ter a sensibilidade de quando errar e o Espírito Santo te chamar a atenção, porque acontece isso comigo, às vezes eu solto uma palavra com alguém, na hora o Espírito Santo me fala, por que você falou assim? Eu tomo alguma atitude, faço alguma coisa, porque você fez assim? No começo eu falava, o que é isso? O que é essa voz que está falando comigo? O que eu fiz e tal? Depois eu comecei a entender que era o Espírito de Deus agindo em mim. Quando a gente tem essa sensibilidade e se retrata, se redime, a gente começa a andar no centro da vontade de Deus. A gente reafirma cada dia mais, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu não vou andar conforme a carne, eu não vou andar conforme as minhas vontades, mas eu quero andar conforme as vontades e o querer do Senhor. Amém? Quem quer andar nessa vontade nessa manhã? A vontade e querer do Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor aqui. E enquanto o grupo estiver cantando, eu quero te convidar também a se colocar de pé. E na liberdade do Espírito, queridos, se você quer um fortalecimento nesta manhã, se você quer um renovo nesta manhã, eu te convido a vir aqui à frente, para nós orarmos, impormos as mãos sobre você e declararmos o poder do Espírito de Deus, tomando conta da tua vida, falando ao teu espírito com intensidade, falando ao teu espírito em quantidade, a cada dia. Se há ouvidos que não estão escutando a voz do Senhor, que esses ouvidos sejam abertos. Se há pessoas que, nessas palavras que eu falei aqui, entenderam, poxa vida, eu estou fazendo algo parecido com o que o irmão falou ali, dando mais ênfase àquilo que a minha carne quer que eu faça, e não ênfase àquilo que o Espírito de Deus tem me direcionado para fazer. Eu te faço um convite para se colocar aqui à frente, não é para te constranger, muito pelo contrário, é para te ajudar, é para te renovar, para te fortalecer. Nós queremos impor as mãos sobre você e orar pela tua vida nesta manhã, para que você possa viver cada dia mais, colocando a sua carne no devido lugar, as suas vontades, aquilo que não edifica, aquilo que não te aproxima de Deus, aquilo que fere pessoas. A vontade de Deus não é ferir pessoas, queridos. A vontade de Deus é que espalhemos o amor dele, o amor que nos alcançou, o amor que nos redimiu, o amor que nos comprou de volta, o amor que nos tirou do lamaçal do pecado. Nós temos que disseminar isso. Isso é a vontade do Espírito para as nossas vidas. Mas a vontade da carne muitas vezes faz com que nós afastemos essas pessoas desse caminho. Para onde nós estamos indo? Nós temos que tomar cuidado, queridos, porque a partir do momento que eu sou crente, eu sou blindado. Não. Nós não somos blindados de nada. Nós estamos aqui, estamos sujeitos a diversas coisas. Nós estamos sujeitos às coisas desse mundo, e se nós não tomarmos cuidado, a nossa carne vai querer dominar o nosso ser e querer nos levar de volta para aqueles caminhos perdidos nos quais nós andávamos. Querer nos levar de volta para os caminhos de tantas coisas que nos afastavam, nos deixavam longe de Deus. Mas a vontade do Senhor para nós nesta manhã é que nós nos acheguemos a Ele, nos aproximemos dEle, clamemos a Ele e demos lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que de alguma forma foi tocado, você que de alguma forma foi agitado aí pelo Espírito Santo, sai do seu lugar, vem aqui à frente, queremos orar por você. Sai do seu lugar, se coloque aqui e fala: Senhor, de uma forma simbólica, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a vontade, o querer do Teu Espírito. Eu quero viver mais isso, Senhor. Pai, eu entendo que eu já ando dessa forma, mas eu quero reforçar, eu quero potencializar, Senhor, essa sensibilidade de andar na vontade do Senhor, de andar conforme a direção do Teu Espírito. Aumenta essa sensibilidade no meu espírito, Senhor, para que eu possa viver cada dia mais ouvindo a voz do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor domine cada vez mais sobre a minha vida, sobre o meu espírito, e que a minha carne fique lá no Teu devido lugar, quietinha, calada,
Às vezes ela fala, ela fala com timidez, igual criança olhando, pedindo alguma coisa. Fica quieta, cala-te, eu não vou te dar ouvidos. Eu quero dar ouvidos ao Espírito do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Esta manhã é uma manhã de nós buscarmos, nos enchermos do Espírito de Deus, para fazermos, vivermos a vontade e o querer do Senhor para as nossas vidas, em nós e através de nós, que é o mais importante. Não é só para nós isso, irmãos, é para nós espalharmos. Aleluia, aleluia. O Senhor não nos enche para nós sermos cheios apenas e guardarmos ali para nós. Oh Senhor, aleluia. Mas Ele nos enche para que nós possamos transbordar e levar até as pessoas aquilo que Ele nos encheu, aquilo para o qual Ele nos chamou, aquilo para o qual Ele nos tem como propósito para as nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Oh, racalabassore miande comanás. Aleluia, Jesus. Enche esse lugar, ó Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando cada coração aqui nesta manhã, Senhor, e vai enchendo os que vieram à frente, os que ficaram nos seus lugares. Vai tocando, vai abalando essas estruturas, Senhor. Vai enfraquecendo a carne, Senhor. Vai enfraquecendo as vontades da alma, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, toca com poder em cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e enche-nos, enche-nos, enche-nos para que nós possamos viver a Tua vontade, o Teu querer, proceder conforme o querer do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Enquanto o grupo vai estar louvando aqui, eu quero chamar o pastor, o presbítero Vicente Paulo. Vamos orar para essas pessoas aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Graças Te damos, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso, não deixe que a carne te domine. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Presbítero, como eu faço isso? Primeiro, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Entregando a tua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Segundo, você tem que querer que o Espírito de Deus controle a tua vida. Porque muitas vezes, queridos, a pessoa entrega a vida para Jesus, mas não está querendo que o Espírito de Deus controle a vida, está querendo deixar a carne controlar a vida. E aí não vai agradar ao Senhor. Quem não agrada ao Senhor não tem aliança com Ele. E eu não quero ser um crente sem aliança com o Senhor. O Senhor Jesus fez uma aliança tão linda conosco naquela cruz, derramando o sangue dele por mim e por você, nos lavando, nos limpando, nos dando a oportunidade de estar novamente em comunhão com o Pai. Alimente essa aliança, sustente essa aliança, através do viver a vontade e o querer do Senhor para a tua vida. Amém? Vocês podem se assentar, que Deus os abençoe em nome de Jesus.